Olá, hoje, excepcionalmente, estamos gravando o podcast do Grupo de Conjuntura numa quinta-feira. A grande novidade foi a aprovação final da reforma da Previdência. Eu digo grande novidade, na verdade, vocês podem dizer que, bom, qual foi a novidade, mas, de fato, ainda havia um receio, uma incerteza pairando sobre a economia, porque a reforma não tinha sido ainda aprovada no segundo turno no Senado. Uma evidência disso foi o comportamento do mercado financeiro nesses 2 últimos dias. O dólar despencou, né? Ou seja, e essa queda do dólar mostra, então, que ufa, saiu um bode da sala, que era esse temor ainda do que pudesse vir a acontecer neste segundo turno do Senado. Agora ela está aprovada, né? Né, Margarida? Agora, o que nós temos aí? Então, nós temos aí um texto base aprovado com uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Agora, gente, essa economia não significa uma redução de custo. É que, na ausência da reforma, os gastos com previdência seriam 800 bilhões de reais em 10 anos superiores, né? Então, não é uma queda de gasto, não. Bom, em termos muito gerais, o que essa aprovação significa? Primeiro, a unificação dos dois regimes. Quer dizer, na verdade, não só é uma economia em relação ao que haveria sem reforma, como os gastos com previdência vão continuar subindo em termos reais, só que bem mais lentamente do que antes. Mas esse gasto, que é um componente, uma parte importante dos chamados gastos obrigatórios no governo federal, esse componente vai continuar subindo. Só que bem mais lentamente, e isso é uma notícia muito boa para a sustentabilidade fiscal do país, né? Então, os pilares básicos, assim, muito rapidamente, da reforma são a unificação do regime do servidor público federal com o do regime do INSS e a aprovação de uma idade mínima para se aposentar, para requerer aposentadoria, 65 anos homem, 62 anos mulher. Os benefícios da prestação continuada, que é a lei do idoso e do pobre, né, e do deficiente físico muito pobre, estão absolutamente mantidos, e as aposentadorias rurais também estão absolutamente mantidas. O que tem aí de novo e que pode também dar um alento para a gente? A reforma dos estados e municípios se tornaram uma PEC em paralelo, que vai agora tramitar no Congresso, para ver se finalmente a gente consegue incorporar a reforma dos estados e municípios, que é tão importante para a solvência das contas públicas brasileiras, vamos dizer assim, nessa reforma da Previdência. Pois é, então, com isso aí, eu acho que isso aí foi importante para mudar o quadro da grande conquista, para mudar a perspectiva do equilíbrio da situação fiscal da economia, da dívida pública. E foi uma reforma aprovada muito rapidamente, né? Isso, com certeza. Não, e também, quer dizer, além desse efeito, digamos assim, de melhorar a perspectiva das contas públicas, tem um efeito sobre as expectativas dos agentes econômicos. Então, isso aí reduz a incerteza, e a gente sabe que para a atividade econômica, em particular para o investimento, isso é muito importante. Isso lado a lado com outros determinantes básicos da atividade, entre os quais a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de lucros, etc., que também, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, também estão se alinhando de uma forma favorável à recuperação. Então, eu gostaria que a gente conversasse aqui um pouco sobre esses determinantes, né, do nível de atividades, para, então, na terça-feira que vem, a gente entrar mais nas evidências sobre o que está acontecendo, né, com a atividade econômica. Mas vamos começar pensando nesses determinantes, em particular, nessa variável crucial, que é a taxa de juros, né? A esse respeito, quer dizer, a gente deve pensar não só nos juros básicos, na taxa Selic, mas também toda a curva de juros, né? Toda a estrutura, os juros de curto, médio e longo prazo, que estão tendo um comportamento que tem surpreendido todo mundo, né, Caio? Na verdade, a gente está tendo uma redução expressiva dos juros de diferentes prazos no mercado financeiro.
que começou ali de junho para cá. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos em meados de maio com os juros de 1 ano em 6,5%, sugerindo que a Selic, na verdade, não cairia, seria mantida no nível de 6,5%, que era o nível que ela estava, e um juro mais longo de 5 anos, que reflete muito prêmios de risco, estava em 8,5%. A partir de junho, esse quadro começa a mudar porque o quadro, as perspectivas de aprovação da reforma da Previdência no Congresso vão crescendo, o Congresso, a Câmara começa a assumir mais protagonismo no sentido de assumir como sua também a reforma da Previdência, e não como uma coisa do governo, simplesmente. E os juros começam a cair continuamente, a queda se acentua a partir de 10 de julho, que é quando tem a votação em primeiro turno na Câmara da Previdência, e mesmo depois do final de julho, eu estou falando final de julho porque a gente tem esse marco sempre de final de julho, porque a partir de agosto o cenário externo da economia internacional se complicou. A gente tem um quadro de muito mais incerteza na economia internacional a partir do início de agosto. Mas mesmo isso não chegou a prejudicar de forma grave, de forma relevante, esse movimento contínuo de queda de juros. Então, resumindo, a gente partiu de juros em maio 6,5% de 1 ano, 8,5% de 5 anos. Como é que a gente está hoje? Juros de 4,5% para 1 ano e 6,1% para 5 anos. Quer dizer, uma queda espetacular, uma rodada espetacular de queda dos juros. Sendo que esses níveis atuais, eles são inéditos na economia brasileira, né? Não é só que caiu em relação ao passado recente, mas a gente não tem precedente. Nada parecido com isso. Inclusive os juros de 1 ano, que é desses juros de diferentes prazos, em geral se considera que os juros de 1 ano é o mais correlacionado com a atividade econômica no curto prazo. Os juros mais longos são muito relevantes, são relevantes principalmente para decisões de investimento e coisas assim. Mas para a atividade econômica mais de curto prazo, os juros de 1 ano são considerados mais relevantes dentro da estrutura termo da taxa de juros. E esses juros de 1 ano, hoje estão, como eu falei, juros de 4,5%, a inflação esperada, não olhei o último Focus, mas deve estar para 12 meses por aí, 3,5%, por aí. Então estamos com juros reais de 1 ano, na verdade, de 1%. Coisa que jamais houve. Então, esses juros que seriam mais relevantes para a atividade econômica de curto prazo está em 1%. Agora, isso sugere 2 questões, na verdade. Uma questão é o que existe de conjuntural, o que existe de estrutural nessa queda da taxa de juros. Os juros baixos vieram para ficar ou não? Isso é uma questão. E a outra, que eu vou me ocupar mais aqui agora, é a questão do impacto desses juros, dessa nova rodada de queda de juros sobre a atividade econômica. Porque a nossa posição aqui do nosso grupo, quando a gente fala muito, e tem insistido nisso, que a gente tem um cenário positivo para os próximos trimestres, sobretudo, uma ideia de que essas condições financeiras muito mais favoráveis que a gente está tendo agora vão ter reflexos na economia nos próximos trimestres. Esse é o ponto central, dado que esse é o principal estímulo com que contará a economia. A gente sempre considera a nossa posição que seria inteiramente inadequado usar o estímulo fiscal. Então, o estímulo que a economia terá principalmente, não só esse, mas principalmente esse. A questão que se coloca é que muitos discordam, quer dizer, diferentes analistas têm uma visão mais pessimista no sentido de achar que a economia não vai responder esses juros tão baixos, mesmo nesse nível que não tem precedente na nossa economia, no nosso passado recente. Muitos consideram que a resposta continuará sendo pífia, não sei o quê, porque isso não será suficiente. Alguns dizem, bom, mas os juros já tinham caído tanto de 2016 para cá e a economia cresceu tão pouco, por que agora essa queda adicional vai ser tão poderosa, vai ter tanto efeito assim?
Eu acho que a minha resposta para isso seria o seguinte, que agora a gente tem não só uma combinação de juros, de uma nova rodada de queda muito expressiva dos juros, de julho principalmente para cá, mas como há condições para que a potência desse estímulo de juros mais baixos sobre a atividade econômica cresça bastante a partir de agora. Por quê? Porque dois fatores centrais que travavam a potência do estímulo de juros baixos sobre a atividade econômica, a ideia é que não se trata, é uma redução expressiva adicional de juros que se combina com o fato de que fatores que vêm freando e tirando potência desse estímulo dos juros baixos, potência expansionista dos juros baixos da atividade econômica, esses fatores estão tendo um comportamento muito mais benigno. Basicamente, a aprovação da reforma da Previdência, que a Margarida começou tratando dela aqui no nosso podcast, a aprovação fechou um ciclo, né, de preocupação muito grande de incerteza fiscal no país. Quer dizer, então, a gente via num quadro onde os juros já vêm baixos há algum tempo, mesmo antes dessa rodada adicional de redução, mas eles poderiam virar a qualquer momento, porque bastava uma reforma da Previdência pífia, frustrante, que certamente isso tudo viraria de cabeça para baixo do dia para a noite. Então, a ideia de sustentabilidade desse quadro benigno de condições financeiras estava sempre em questão. Isso sai de cena. Caio, eu vou fazer a gente está numa escola de economia, deixa eu fazer um breve parênteses, você retoma. Só queria relembrar aqui o velho Keynes, né? Para quem o investimento dependia fundamentalmente da combinação de duas coisas. Uma, a expectativa dos rendimentos futuros dos projetos de investimento. Essa é totalmente determinada e dependente do grau de certeza ou incerteza que você tem em relação ao futuro. O outro é a taxa de juros. Agora, esse primeiro fator, se ele for muito adverso, não há taxa de juros que faça o investidor tirar os seus projetos de investimento da gaveta. Esse era o nosso ceticismo sobre redução dos juros naquele contexto até maio, onde havia uma imensa incerteza sobre que reforma da Previdência aconteceria. Isso me ocorreu exatamente pelo que você falou. Por que antes a queda dos juros não estava funcionando, ou estava funcionando muito pouco? Porque quando a incerteza é muito grande, não há juros que façam o investidor tirar. Esse é o fator principal que tirava a potência. Na hora que tira, aí aparece uma taxa de juros baixinha na frente dele. É isso? Isso. E outro fator que também evoluiu favoravelmente nos últimos tempos, vem evoluindo já há algum tempo, é a questão da alavancagem, do endividamento excessivo de empresas e famílias, que era um outro fator que tirava a potência da política monetária como um fator de expansão da economia. Os balanços são claros nesse sentido das empresas, de redução significativa da alavancagem das empresas, os vários indicadores de endividamento mostram isso. E no caso das famílias, o principal não é tanto a redução da dívida, porque não houve essa redução em relação, digamos, ao fluxo anual de rendimentos, mas o que houve é uma redução do comprometimento da renda familiar mensal com o pagamento de serviços da dívida, por conta de que a redução dos juros abre espaço no orçamento doméstico para mais gastos, na verdade, ou para novas dívidas. Então, você tem um quadro muito mais benigno por esse lado todo. Na verdade, quer dizer, são esses dois fatores. Um, os juros, outro, os prazos. Né? Quanto maiores os prazos e quanto menores os juros, menor o comprometimento. Oi? Então, você pode ter, mesmo com dívida alta ou até crescendo, uma situação financeira para as famílias assumirem novas dívidas ou gastarem mais confortável, com mais espaço no orçamento doméstico para assumirem ou novas dívidas ou gastarem. Isso, por isso que as famílias americanas, por exemplo, então, com uma dívida muito maior do que... às vezes 100% do PIB. Muito maior do que a dívida das famílias brasileiras. O comprometimento é menos de 10%. É menos da metade do nosso. Isso. As famílias se comprometem da sua renda mensal com o pagamento de serviços da dívida. Então, esse é um benefício dos juros baixos que já está começando a ocorrer. Então, tudo isso vai se somando. Agora, então a gente tem
E, sobretudo, essa ideia quando a gente estava discutindo antes, essa ideia de se os juros vieram para ficar ou não, esses juros baixos, claro que tem componentes também conjunturais nisso, ninguém está negando, ainda o baixo crescimento, a ociosidade dos fatores, etc., mas existe um componentes estruturais e a consolidação deles está muito dependente do ajuste fiscal, de fato, avançar. A gente deve ter presente que essa reforma da Previdência, que a gente tocou no início do podcast, ela é só um primeiro passo para a gente enfrentar a questão que é a questão crucial fiscal do país, que é o crescimento dos gastos obrigatórios que ocupam quase todo o orçamento federal. A parcela de gastos discricionários é tipo 6, 7% do total do gasto primário. E os gastos obrigatórios crescem sistematicamente sem controle do governo. A reforma da Previdência deve ser entendida, do ponto de vista fiscal, como uma primeira medida e crucial, incontornável e que, felizmente, acabou de uma forma bem satisfatória, para as despesas previdenciárias crescerem a partir de agora mais lentamente. Mas outras medidas terão que vir. A agenda mais imediata agora... Provavelmente a próxima reforma seja administrativa. Que é exatamente focada as medidas que virão a partir de agora, que ocuparão a pauta do Congresso, para além da questão da reforma tributária, que provavelmente vai se arrastar mais tempo, são medidas para tentar conter as despesas obrigatórias, que é um ponto crucial. Tudo isso a percepção, por enquanto, é que essas coisas estão caminhando bem, e é por isso que está se desenhando um cenário onde pode se consolidar uma situação de taxa de juros estrutural mais baixa no país, que não será possível com dúvidas muito grandes sobre a questão fiscal. À medida que a gente avance, como tem avançado, na confiança de que a gente está no rumo de ajustar as contas públicas de forma estrutural, isso contribui decisivamente, é um fator-chave para os juros estruturais mais baixos. Só para, acho que talvez não tenha mais tempo, a gente vai retomar esse assunto da atividade econômica e perspectivas de crescimento nos próximos trimestres no podcast de terça-feira. Eu só queria chamar a atenção quando as pessoas dizem, mas os juros estão aí, baixos, e nada acontece, a economia continua, não há sinais convincentes. A verdade é que os sinais, por enquanto, não são tão alentadores no sentido de garantir que já existe uma recuperação robusta na economia. Nós não estamos discutindo isso, não existem de fato. A gente está apostando que existirão, isso é uma outra coisa. Mas os sinais, por enquanto, ainda são uma recuperação em curso, sim, a economia não está parada. Os sinais estão melhorando. Estão melhorando, né? Vai ser um tema de terça-feira, sem dúvida. Mas agora, o que eu queria só chamar a atenção para isso, antes do Lixa falar, só chamar a atenção para o fato que os efeitos dessa nova rodada de redução dos juros, combinada com a melhoria das condições que pode aumentar a potência da política monetária, dos juros mais baixos, potência expansionista, é muito recente. Existem defasagens entre isso e a atividade econômica. Então, não se pode tomar os dados que estão saindo de atividade, que por sinal são de agosto. O único dado mais relevante para a atividade econômica que saiu depois de agosto foi o do CAGED, que por sinal foi bom. Mas a gente está com dados ainda de agosto, quer dizer, quando a gente está discutindo se os juros estão funcionando, se esse novo contexto que está se delineando está operando ou não, a gente não pode perder de vista as defasagens. Por enquanto, os dados que estão saindo se refletem a uma realidade anterior a essa rodada de melhora, de aumento de estímulos e tudo mais. Não, quando a gente está pensando em crescimento robusto, a gente está pensando que a economia pode estar, neste final de ano, crescendo a uma taxa anualizada, digamos, de 2%. Mais, eu diria que mais. Eu diria que já nesse segundo trimestre, quer dizer, a minha estimativa particular é que crescerá tipo 0,4 nesse segundo, que é o mesmo que, na comparação com o terceiro trimestre contra o segundo, que é o mesmo crescimento que teve no segundo contra o primeiro. Que em termos anualizados... É 1,6, mais ou menos. Estou pensando um pouquinho mais, pensando que no quarto trimestre... Quarto trimestre, a tendência é que seja bem mais forte. Então, digamos que está crescendo a 2% ao ano, neste segundo trimestre. Estamos pensando que para o ano que vem, para 2020,
essa taxa de crescimento vai aumentar, vai se acelerar. E que provavelmente a economia poderá passar a crescer ao longo, digamos, num ponta a ponta, por volta de 3%. Então, estamos pensando, porque a ideia de crescimento robusto, a gente pode pensar números muito mais altos, não. Estamos pensando em uma economia que crescia a 1%, 1,1% durante 2 anos. 0,25 por que agora está trimestre. crescendo um pouquinho mais, digamos, por volta de 2%, e que o ano que vem pode acelerar para um crescimento de 3%, com o qual, digamos, ao longo de... Que é 0,75 por trimestre. que em 2021 pode fechar o hiato do produto. Tá bom, então na terça-feira no nosso podcast vamos tentar identificar esses sinais da conjuntura recente. Até lá.